Muito obrigada pela presença de você aqui nesse momento. Eu espero fazer uma palestra com atividades de arte-terapia com duração de 1 hora. Então, vou já passar rapidinho uma lista de materiais, ó. Uma folha e uma tesoura. E, no máximo, um lápis. É isso que vai ser necessário hoje para você participar dessa palestra, que é uma palestra interativa. Porque quando nós falamos de arte-terapia, sempre estamos falando de uma atividade feita manualmente ou corporal. Relaxamento também está envolvido nisso, pintar, bordar e tudo mais também. Mas é feita de uma forma terapêutica e não estética. Qual que é a diferença? Que não precisa ficar bonito, não precisa ficar perfeito e todos os erros e acertos fazem parte de entender qual é o fenômeno psíquico que está acontecendo, ou seja, entender qual é a dificuldade. Então, o objetivo do que é feito manualmente, a obra de arte em si, ela não é o nosso principal objetivo, não é o objetivo de ficar ali um artesanato, por exemplo, para ficar exposto, ou que tenha uma utilidade, por exemplo, fazer uma caneca. Não, ela, na verdade, ela é uma representação do nosso interior. Então, como nós fazemos é mais importante do que a obra final. E a obra final também é importante, porque conseguimos analisar os símbolos que surgem na obra final. Mas quem tem um bom olhar, e é isso que eu quero falar com você hoje, percebe que o fazer já diz tudo aquilo que nós precisamos compreender. E estamos aqui nessa palestra que eu denominei de Arte Suicidar-se, né? Um reencontro com o sentido da vida. E pensando no sentido da vida, algumas pessoas sempre procuram mentores, ou a Bíblia, ou um pastor, ou um pai e mãe, ou um tio e tia, né? Pensa no movimento do que é o sentido da vida. Porque muitas vezes, quando não encontramos o sentido da nossa vida, não dá vontade de viver. Concorda? Concorda? Se você não encontrar o sentido da sua vida, pode ser que isso desmotive você a passar pelas frustrações, por todas as necessidades de crescimento que o mundo nos impõe. Então, às vezes fica assim, sem sentido. Por que eu estou sofrendo isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que não dá certo nisso? Por que eu tento aqui e não desenvolve? Por que eu tento ali e não dá? Por que aqui está dando certo? Então, são algumas perguntas que nós costumamos fazer. Não é todo momento que nós fazemos, mas quando dói, nós fazemos essa pergunta, quando incomoda. Então, nós estamos aqui no Setembro Amarelo pensando no sentido da vida, porque pensar no sentido da vida já é o início da cura para você não pensar em ir, né, para o céu, vamos dizer assim, para outro além. Porque se você tiver o sentido da vida, você vai querer permanecer aqui para realizar esse sentido da vida. Então vamos lá, vamos pensando aí, né? Vamos lembrando inicialmente, ó, como é que acontece a vida, né? Talvez ninguém tenha te contado o sentido da vida. Alguém te contou? Alguém falou, olha, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois assim. É assim que você faz escolhas, é assim que não deve ser. Algumas pessoas tiveram a sorte de ter alguém sábio para poder dialogar sobre isso. Algumas pessoas tiveram o azar de ter alguém muito restritivo que disse, faz assim. E teve outros que também tiveram o azar de ter alguém muito flexível, muito banana, que não ensinou nada, não deu direcionamento e não deu posicionamento. Então, ser muito duro ou muito flexível não é bacana para nenhuma educação emocional, nenhuma educação psíquica. Então,
Essa é a variável negativa. E a positiva é alguém que sabe conversar sobre o sentido da vida. Porque é muito diferente quando alguém fala assim, você está fazendo errado. Aí nessa frase está querendo dizer o quê? Estou fazendo errado, mas qual é o certo e o que realmente é errado? Sobre que percepção? E claro que isso gera um sentimento muito negativo, porque quem é que gosta de estar fazendo alguma coisa de errado? Eu estou fazendo erradozinho, mas tem um gostozinho. Tem, mas quando você é apontado ou quando você sofre, você gosta de estar fazendo alguma coisa que está dando errado? Não, a gente não gosta, traz um sentimento negativo e é para trazer um sentimento negativo mesmo, de tristeza, de não estar feliz. É uma reação natural do ser humano sentir tristeza quando algo dá errado. É o que a gente chama de frustração. E tem gente que simplesmente fala assim, não, porque tem que aumentar o limiar de frustração, porque tem que aguentar a frustração. Esse é um tipo de visão que é um pouco assim distorcida, porque nós vamos aguentar mais frustração à medida que a gente compreender que aquela frustração vai trazer algum benefício. Porque se for só para ficar socando a nossa cabeça, dizendo que está errado, estou frustrado, não vou receber, com esse sentimento, vai gerar qual sentimento interno? De ausência, de negligência, de violência. É isso que fica internamente quando te falta coisas, te gera frustração e você não tem ninguém que consiga fazer uma comunicação e um diálogo para que você vá se adaptando e fazendo uma nova leitura do mundo. Exatamente isso, né? Porque, vamos lá, pensa comigo. Do que eu tô falando tá muito abstrato, talvez você precise de um toque mais real. Imagina assim, nossa, eu tô sentindo muita fumaça na minha vida, Não consigo ser vista, não consigo respirar, tô me sentindo sufocada, né? Por isso que eu tô usando a analogia da fumaça. Isso. Tudo que eu sinto me causa muita dor, me causa muito isso, me causa... né? Porque, imagina, você num lugar cheio de fumaça. Mas vamos pensar por um outro lado. Você está passando por uma situação de fumaça, então vamos usar essa fumaça para uma coisa boa. Porque fumaça, sabe para que serve fumaça? A fumaça, ela serve para espantar parasitas. Ela serve para você fazer uma cortina de fumaça e os parasitas, as pessoas ruins, as pessoas que estão te machucando, não te enxerguem. Vamos usar a fumaça. Você vai começar a usar a fumaça para alguma coisa para você, para te proteger, uma coisa útil. Ao invés de ser vítima da fumaça, você vai usar a fumaça de uma forma útil. Porque praticamente tudo no mundo tem uma utilidade. Até cocô tem utilidade, não tem? O cocô, ele vira adubo. Então, praticamente tudo no mundo tem utilidade. Tudo. Então, até mesmo alguns sentimentos, eles têm utilidade. Por exemplo, a tristeza, ela tem a utilidade de demonstrar que aquele provavelmente não é o seu caminho. A tristeza é assim. Você assistiu aquele filme Divertidamente? Então, o filme Divertidamente, ele mostra que a tristeza é aquela que sabe o caminho para voltar à sua conexão. Não é isso? Quando a tristeza e a alegria saem de dentro da cabecinha do filme, elas vão lá para as memórias, né? Depois é a tristeza que sabe voltar. Então, a tristeza, ela também é uma forma de ser lida, de ser conversada, de ser integrada, porque ela é o princípio, uma demonstração do que é meu e do que é seu. E eu começo pela também, a tristeza também pode ser um processo de você descobrir quem você é. Então, pensando nesse sentido da vida, utilizando uma ferramenta que nós chamamos de arte-terapia, um olhar diferenciado, eu quero convidar você
nesse momento, a pegar a sua folha sulfite, porque nós vamos falar sobre o sentido da vida, sobre as emoções, porque o entendimento aqui é que as emoções são a base do nosso pensamento e do nosso comportamento. As emoções são a base do pensamento e do comportamento. Então, quando eu tenho uma emoção positiva, eu vou ter um pensamento e um comportamento positivo. Quando eu tenho uma emoção negativa, eu vou ter um pensamento e um comportamento negativo. Então, se nós queremos mudar o pensamento e mudar o comportamento nosso ou de alguém, caso seja o paciente, ou algum ente familiar nosso, né? Nossos filhos, nosso cônjuge e por aí vai. Então, pense nisso, é a emoção que pode transformar isso tudo. Então, se você faz uma pessoa se sentir alegre, ela vai ter por um instante um pensamento alegre e um comportamento alegre, tá? Então, vai nessa, que nós vamos chegar aqui num bom resultado. Vamos lá, olha só, pegue a sua folha, é uma folha sulfite tradicional, e você vai dobrar ela ao meio dessa forma. Ai, Paula, eu posso fazer uma outra dobradura? Não, tá? Aqui vai ser uma experiência, como eu vou dizer assim, uma experiência que se parece com a terapêutica, mas não é a terapêutica. Então, você não tá num setting terapêutico. Então, não seja do contra. Simples assim. Simplesmente siga as instruções, né? Porque se você fosse um paciente e falasse assim, não, eu não quero dobrar assim, eu acho melhor dobrar assim, aí isso seria um motivo para a gente conversar na terapia. Mas, como nós estamos aqui no momento didático, né? Então, preste atenção se você tem essa vontade de ser do contra, tá? Mas, se você tem a vontade de seguir a onda, continua seguindo a onda aí. Olha só. Por quê? Porque depois eu falo isso porque a pessoa que é do contra, talvez seja você, ou seja o seu amigo aí do lado, ela vai ter um resultado que não tem como eu te dar uma resposta aqui nessa videoaula. Eu só conseguiria dar um resultado se fosse presencial, especificamente, atendendo você, né? Então, e sempre tem alguém do contra. Por isso que eu tô falando isso, e nós estamos exatamente falando do Setembro Amarelo. A pessoa do Setembro Amarelo, a pessoa que está sofrendo, muitas vezes ela é a do contra. Ela é o patinho feio, ela é a excluída, ela é a não compreendida. E eu já estou aqui dando dica desse fenômeno que você, possivelmente, é a pessoa do contra. E ser do contra fala o que sobre você? Ah, fala que eu sou diferente. Isso. Então, se você é diferente, você precisa de uma compreensão diferente. É isso? Então, se você precisa de uma compreensão diferente, você precisa estar com você mesmo e com alguém que vai estar disponível para te ajudar a atuar de uma forma diferente e ser satisfatório para você. Porque só ser do contra, com certeza, vai te trazer muitos resultados negativos. E só ser do a favor pode ser que traga resultados negativos, porque daí, possivelmente, você não está sendo exatamente você está sendo o que o outro quer. Encontrar essa medida é um longo trabalho de vida, tá? Então, estamos aqui com esse sorriso no rosto para falar que é um longo trabalho de vida, encontrar a medida entre ser diferente, ser do contra e ser eu mesmo, sem apenas fazer para agradar os demais. Então, esse é o fenômeno. Vocês sacaram qual é o problema do fenômeno? O problema do fenômeno é que nós precisamos nos adaptar ao mesmo tempo que nós precisamos estar sendo reais com a nossa existência. E às vezes só ser do contra não é nem real e nem adaptável. É uma pessoa que sofre, tá? Então vamos lá. Dobramos aqui e vou dobrar, ó, mais ou menos uns 3 dedos aqui, tá? Ó, tá vendo? Mais ou menos 3 dedos.
Não usamos régua, eu não uso régua. Então, você dobra no estilo sanfona. Ó, então, se eu dobrei pra frente, agora eu vou dobrar pra trás. Se eu dobrei aí, vai virar uma sanfoninha. Estão fazendo junto comigo? Eu resolvi fazer ao vivo, né, aqui com você, para que dê tempo de você fazer e observar exatamente como eu estou fazendo. Olha só. Uma sanfoninha. Sobrou um pedacinho? Tudo bem, não há problema nenhum. Se sobrou um pedacinho, você corta. Se não sobrou, tá tudo certo também. Olha lá. Pronto, arranquei o pedacinho que faltava. E existe a parte, olha só, existe a parte aqui, que é o centro do papel, tá bom? Esse centro do papel é onde nós vamos desenhar o chão. Então, o centro do papel vai virar o nosso chão. Vou fazer até um risquinho aqui. Então, fique atento, porque senão quando nós formos recortar, vai ficar num ângulo diferente. E daí, o que vamos fazer, né? Então, olha só, atenção. O centro do papel, onde vai ficar coladinho, é o chão. Então, fique só atento que não é para estar com essa parte aqui. É essa parte fechadinha. Vamos lá. Detalhes importantes, que parece que não tem importância nenhuma, mas são muito importantes quando você está pensando no sentido da vida. São os detalhes que fazem a diferença. Porque depois dá errado e... ai, deu errado! E é assim que a gente age mesmo. A gente fala, eu fiz tudo para dar certo. Só que daí não se atentou aos detalhes. Então, vamos lá. E qual é a coisa que vai ser feita? Vai ser feita uma pessoa aqui. Então, esse é o pé. Por isso precisa do chão, porque o pé tem que estar colado no chão. Isso já é uma função simbólica? É, porque o pé colado no chão significa que nós temos contato com a realidade. O pé que fica flutuando significa que você não tem contato com a realidade. Que você está fantasiando, imaginando que o mundo deveria ser assim, assim, assim. Nós precisamos ver, né, ter o contato com o que é o mundo, fazer uma leitura do que é o mundo. Pode ser que a gente não concorde e queremos transformar. Isso é possível? É. Mas para transformar, precisamos ter o contato com o mundo. Tá? Ó, fiz o corpinho. E os braços, eles precisam... Deixa eu colocar aqui. Ó, os braços, eles precisam vir de ponta a ponta. Os braços também têm uma função simbólica. Qual é a função simbólica dos braços? É o afeto, é o carinho. É pelos braços e pelas mãos que podemos transformar. Exatamente, ó. Mãos, tá ligado à transformação, tá ligado a carinho, não só externo, mas também o interno. E também a simbologia da mão, dos braços, está ligada ao afeto que você recebeu, o afeto materno. Tem dificuldade de abraçar? Tem dificuldade de dar abraços? Possivelmente houve uma dificuldade de dar e receber afeto com a sua mãe. Os pés também têm a simbologia. Sabe o que tem em relação com os pés? O pai. O pai é aquele que nos oferece a possibilidade de lidar com a realidade, a necessidade de se adaptar à realidade. Então, é ele que nos dá segurança. Se você é uma pessoa insegura, uma pessoa que anda aí e de forma insegura, não sabe o que faz, que direção que vai, tem essa insegurança interna, isso possivelmente foi uma dificuldade de dar e receber a proteção que o pai poderia te oferecer. Cada um tem a sua história. Tem uns que têm pais, tem outros que não têm pai, tem um que foi adotado, tem um que perdeu o pai, tem um que teve um pai maluco. Vai saber. Cada um de vocês que está me assistindo tem uma história.
Então, vai começando a refletir por aí, né? Eu tô aqui te dando uma nova oportunidade, porque é isso que a arte terapia faz. Uma nova oportunidade de não ficar repetindo o sofrimento. Então, faça seus pés bem seguros, faça os seus braços bem acolhedores, tá bom? Fica a dica. É um momento de transformação. A arte terapia traz isso. A reflexão terapêutica traz isso. Que você se dê uma nova oportunidade. Porque hoje você precisa ser o adulto que te faltou. Vou repetir. Hoje você precisa construir e ser para você o adulto que te faltou. Porque é hoje você que faz a sua realidade. Você é o adulto. Você precisa te dar pernas e te dar braços. Tá bom? Bora lá para mais um pouquinho. Vou fazer um pescocinho aqui e uma cabeça. Minha cabeça ficou feíssima. Olha só. Conversando uma coisa doida, né? Pescoço e cabeça. Tá bom? Não precisa chegar aqui ao topo, mas se chegar, não tem problema. E esse primeiro aqui, ele vai ficar inanimado assim, somente um formato. E você vai cortar o contorno dele. Olha só. Tirei esse lado. Eu vou cortando. Paula, minha tesoura não tá cortando. Por favor, mude de tesoura. Paula, minha tesoura não corta mais. Vai ter que dar um jeitinho aí. Usa um estilete, mas de preferência uma tesoura que daí assim você não se machuca. Ah, e não corte aqui do lado, tá? Ó, ele tá coladinho aqui das dobraduras da sanfona que nós fizemos. Nós estamos cortando apenas o desenho que você fez. E também não corte aqui embaixo. Não corte aqui embaixo. Tá bom? Só o desenho. Paula, se der tudo errado, o que eu faço? Começa de novo. Se dê essa chance. Começa de novo. Perceba que você pode dar uma nova chance para você. Você pode tentar de novo. Pode assistir de novo essa orientação. Vamos lá? Olha só o que ficou. Ficou um lado e ficou o lado de baixo. Tá bom? Isso. Talvez você precise fazer mais, porque agora vai vir um processo de construção do sentido da vida, de observação de cada fase da sua vida. Vamos lá. Porque quem você é hoje não brotou do céu, concorda? Você tem uma história. E tem coisas da sua história que pode ser que você não se lembre, não perceba. Mas hoje você vai ter o convite de fazer essa leitura da sua história e perceber por que você é assim hoje. Né? Você é assim hoje, fruto de uma história. E você vai ser futuramente a outra pessoa, né? Você no futuro. E se você quiser que ela tenha algumas mudanças, que ela tenha algumas satisfações, que ela tenha alguma reverberação positiva na vida, conquistas, é hoje que você começa a mudar a sua história para que você tenha um futuro diferente. Concorda? Ah, daqui 10 anos eu quero assim, assim, assim. Eu quero... Ou ano que vem eu quero estar numa outra situação. Não precisa ser daqui 10, pode ser ano que vem. Ou até o final do ano. Então, é hoje que nós fazemos mudanças. Mas fazemos mudanças a partir do nada? Não. Se nós temos uma leitura da vida, nós conseguimos perceber o que deu certo e o que deu errado na nossa própria vida. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, na nossa própria vida. A gente não fica procurando no mundo externo solução. A solução já está na nossa história de vida. Tá procurando no mundo externo uma solução para a sua vida? Não, vem cá. Vou te mostrar aqui que a solução, né, que quem você é, está dentro de você. Depois você vai encontrar do lado de fora algo muito parecido. E aí
você vai fazer match, né? Você vai ter o encontro. Mas não fique mais procurando coisas do lado externo para ver se satisfaz o mundo interno. Vamos pelo mundo interno. E aí, se não existir aqui fora o que você está procurando, você vai ter a possibilidade de criar a realidade para você. Afinal de contas, as grandes pessoas que você deve ter ouvido falar, por exemplo, o cara da Microsoft, o cara que inventou o Windows, o cara disso, o cara daquilo. As grandes pessoas, as grandes mentes, o que criou alguma coisa, não existia no mundo interno aquilo, ou no mundo externo aquilo. Ele inventou, ele usou a criatividade que todo ser humano tem. Ele inventou a partir do nada. Do nada? Não, inventou a partir do interior dele. Dentro dele já existia. E foi aí que ele colocou do lado de fora. Se você quer mudar a sua vida, se você quer ter um sentido para você, não é a partir do nada, é a partir do seu interior que isso vai acontecer. E essa busca do interior, esse contato com o interior começa hoje e vai ao longo da sua existência. Ao longo da sua existência. Porque eu até falei esses dias assim, não é que encontrando o sentido interior, você vai ter uma vida mais fácil. Não! Você encontrando e seguindo o sentido interior significa que a sua vida vai ter um sentido. E que você vai ter gosto por fazer isso. Às vezes vai ter desgosto por isso, mas depois você vai perceber que se não for assim, não haverá sentido, não haverá valor, não haverá por que viver. Né? O mais fácil seria não pensar, só reclamar. Esse seria o mais fácil. Viver reclamando. Então, se você conhece gente que vive reclamando, você percebe que não é porque está reclamando, está vivendo a vida mais fácil, que não tem sofrimento. Ela está reclamando porque dói, mas daí ela não está pensando, encontrando o sentido dela e exercendo uma ação sobre isso. Não, ela vai viver reclamando e vai viver sofrendo. E vai ser um velho de que jeito? Pensa comigo, como vai ser a velhice dessa pessoa? Uma velhice de um velho chato, sofrido. É isso que vai ser a velhice dela. Você quer ser um velho chato que reclama da vida? Não, eu não quero. Então, vamos agora abrir a mente e topar essa ressignificação, esse primeiro, às vezes esse primeiro contato já é uma continuidade do contato, porque você vai fazer isso, ó, olha quantas voltinhas dá, muitas vezes, né? Bora lá então. Aqui existem muitos homenzinhos. Decida que uma dessas partes vai ser a parte iluminada e decida que aqui nessas partes vai ter a parte sombria. Nós falamos muito disso na arte terapia. Temos aquilo que é iluminado, que a nossa consciência aceita. E tem aquilo que é sombrio, que a nossa consciência não aceita, mas que está em nós. E precisa ser dominada. Dominada? A força? Não. A força, a nossa parte sombria, não é dominada. A força, o máximo que a gente faz é socar lá mais ainda pro escuro. É isso que dá para ser feito, a força. Quando nós falamos em dominá-la, é o diálogo. Por isso que os pezinhos estão juntos. Para que eles tenham a possibilidade de dialogar, de estar unidos. Porque também chamamos isso de sombra, né? Aquilo que está sempre conosco e que está no escuro é a nossa sombra. Olha lá, tem sombra, sempre tem uma sombra, tá? Então, é esse o sentido. E vou trazer para vocês uma leitura de que, mais ou menos a cada 3 anos na nossa vida, existe um movimento, uma necessidade de refazer-se. Não é a partir do nada, claro que não, é a partir daquilo que já foi vivido, tá? Mais ou menos isso. Então vamos lá, ó. Você vai pegar um desse aqui e esse vai ser o 0.
Por que o 0? Porque é o momento da concepção e da gestação. E depois você vai colocar 3, 6, 9, 12, 15. Tá vendo? Ficou pouquinho. Então, eu teria que fazer mais até chegar na minha idade atual. Combinado? Tem que chegar na sua idade atual e mais 3. Para já ter um futuro ali, um futuro próximo. Para você já saber qual é a próxima transformação. Tá? Eu, por exemplo, tô com 36. Então, eu teria que fazer até... Quer dizer, eu vou fazer 36 em outubro. Vai? Tô preparada já para o 36, né? Tô chegando lá para até o 36 e daí teria que fazer até o 39, por exemplo. Tá bom? Para saber a próxima mudança, já tá de olho, já tá mais claro o que vai acontecer na minha vida até os 39. E se você quiser, e fica muito legal, você coloca as outras idades, até chegar mais ou menos os 50 anos. Seria ótimo você começar a olhar para a sua vida e saber mais ou menos o que vai acontecer, né? O sentido do que vai acontecer dentro de você e já ter uma preparação para o futuro. Topa fazer isso? Então, você vai pegar essa ideia e vai dar sequência. Aqui embaixo é a sombra, ela vai nos acompanhando ao longo do desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Quando nós... E você vai fazendo isso, mas pega a linha aqui comigo agora. Quando nós somos gerados, né? Existe todo um acontecimento que está acontecendo na vida dos pais. Não tá, assim, simplesmente pronto. Nunca tá pronto, gente. Nunca tá pronto. Concorda comigo? Por mais desejado, planejado que você foi, nunca tá 100% uma situação. Eu mesma tive filho agora, minha filha vai fazer 4 meses. Nunca tá 100% assim, uau, estou plena, né? Para ter o filho. Não. E tem pessoas que não planeja nada, nunca pensou em planejar e só acha que tem que engravidar e pronto, acabou e nem pensou, ou é um cara que nunca pensou em ter filhos e foi lá e transou e aconteceu, não planejou isso. Tem de tudo nesse mundo. Ou foi um estupro, uma coisa violenta, ou foi uma violência de incapaz, né? A pessoa não estava em seu devido juízo mental e engravidou. Então tem muitas formas de engravidar. Ser humano engravida. Isso é uma coisa física, né? Pode acontecer. Então, pode ter sido planejado ou não, saiba que tinha todo o entorno em volta dessa coisa, dessa gestação. Só que, então, esse primeiro aqui, eu vou pedir para que você pinte ele todo de uma cor que você sinta, intua, ou com os pequenos elementos que você saiba, você vai pintar ele de uma cor que represente a sua gestação, tá? E já vai lembrando aí, ou pensando comigo, né? Vai pensando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que meu pai e minha mãe tinham uma vida antes que eu, né, desconheço, ninguém conta mesmo, ou às vezes nem lembra. Mas eu tenho uma sensação de ter sido desejado, ou tenho uma sensação de não ter sido desejado, ou tô sabendo que fui ou que não fui, né? Tem coisas que são ditas, mas se você não sabe, vai pela sua sensação. Qual a sensação? Eu acho que eu fui desejado, sim. Então, tá bom. Então, eu peguei uma cor aqui e pintei de laranja, tá bem clarinho. Tá? E o que eu vou pintar na parte de baixo? Na parte de baixo, nós vamos inicialmente pintar de preto. Por quê? Porque nós nascemos no inconsciente, totalmente inconscientes. Ou seja, não temos consciência de nada, nós não estamos tendo. Não existe a consciência. Existe só o mundo da sensação, só.
dentro da barriga da mãe, só o mundo da sensação, você está sentindo. Às vezes você está sentindo se ela está feliz, se ela está triste, se ela come bem, se ela dorme bem, ou se ela está fazendo isso de uma outra forma, ou se ela não come bem, se ela tem o afeto do marido, ou da família que está com ela, se ela sofreu alguma decepção ou depressão ali na gestação. Então, nós estamos apenas sentindo, olha aqui, é o mundo desconhecido, né? Mas o bebê está sentindo tudo, está ficando tudo arquivado aqui dentro de nós. Tudo arquivado dentro de nós. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sei por que eu me sinto desse jeito. Pode ser que esse conteúdo esteja aqui nessa primeira fase, que é a fase da gestação. Na gestação, nós nascemos, vou contar a historinha para vocês agora, segue a onda, ó. Na gestação, você nasceu de cesárea, de parto normal, foi fácil, foi difícil, ficou na incubadora, não sei. Você vai fazer uma pesquisa aí. Depois, você, até os 3 anos, o que é? É o bebê, né, entre aspas. É um bebê que vai crescendo, ficando gordinho, vai acontecendo algumas coisas. Você sabe o que aconteceu nessa primeira fase da sua vida? Tem gente que fala assim, eu não lembro, então não importa. Gente, importa muito. Nós estamos fazendo um resgate da sua história. Tudo que aconteceu com você, importa. Tudo que aconteceu de bom, tudo que aconteceu de ruim, importa. Então, se você tiver pessoas para você tirar essas dúvidas, né, porque essa oficina aqui é uma abertura para você começar a pensar sobre isso, começar a integrar a sua história, porque estando integrado hoje, você vai conseguir tecer melhor a sua história. Então, a gente está puxando o fiozinho da vida, utilizando as reflexões e esse material, e nós vamos ainda tecer muita coisa dessa história. Tá, ainda não fique assim, estou procurando uma causa para justificar o que eu estou fazendo hoje. Não, não é bem assim. A gente está buscando as causas, o que aconteceu, mas não é para justificar o que está acontecendo hoje. É para você ter conteúdo para tecer a sua vida. Então tá, até os 3 anos, o que a gente tem que fazer? Você lembra alguma coisa? Tem foto dos 3 anos? Com 3 anos, o que todo mundo tem que fazer? É um marco do desenvolvimento, são marcos maturacionais, tanto orgânico quanto psíquico, tá? Do desenvolvimento da inteligência e das emoções aqui, tá? Então, até os 3 anos, você desfraldou, então você está fazendo xixi no piniquinho, o melhor possível, às vezes usa fralda um pouquinho ou não, mas de preferência já não está usando. Você já está falando aquilo que você quer, não está só chorando para conseguir as coisas. Então já está sendo apresentado os sentimentos. Você está tristinho, você não está e tudo mais. Você está indo para a escola, possivelmente. Hoje em dia já está indo para a escolinha. Talvez antigamente não, ficava mais tempo dentro de casa. Mas vai revisitando. Então até os 3 anos você já é um mini adulto. Você saiu do bebê e você já é um mini adulto, porque você já fala, você já está com os primeiros pensamentos, começando a gosto, não gosto, quero, não quero, e você já está com uma certa autonomia, né, para dormir, para acordar, para ir no banheiro, você está com uma certa autonomia. O seu corpo já está preparado para isso, ele já está nesse movimento, ele é um marco. Por isso que quando chega nos 3 anos, não falou, não está na fralda, não está com autonomia, é o diagnóstico de que tem um transtorno aí acontecendo no desenvolvimento, né? Alguma coisa, ou é um transtorno físico mesmo, ou é uma coisa emocional, uma coisa cognitiva, né? Não precisa ser encontrada uma nova linha de aprendizagem. E é aí, por isso que já é aí que as intervenções terapêuticas acontecem. Já vai no psicólogo, vai no terapeuta ocupacional, vai na fono, vai nisso, vai naquilo, porque precisa encontrar o que não está dando certo. É uma questão afetiva, ambiental, que a família precisa mudar? Ou é uma questão, não, realmente tem um autismo, tem uma síndrome, tem alguma coisa que não foi percebida ainda, né? Tem uma hiperatividade, e é aí que os pais começam a já procurar. Pensa em você, talvez não tivesse tantos profissionais
na sua época e por isso uns 3 anos não foi percebido. Mas hoje em dia, com 3 anos, eu já atendo crianças com 3 anos. Por quê? Porque é um marco, gente, é um marco. É o marco do desenvolvimento. Então, bora lá, pensa nos seus 3 anos. E você não deve lembrar, mas tenta intuir aí. Como você era com 3 anos? Com 3 anos, era uma criança assim, assada, era uma criança chorosa, não era? Então, pinta uma cor aí, que você lembra, que vocês intuem, que vocês têm a sensação de ser uma criança de 3 anos. O que aconteceu? Pode perguntar para as pessoas da sua convivência se eles se lembram, se você estava tendo isso ou não. E nós estamos numa outra fase, né? Ó, aqui era tudo preto, porque estamos no inconsciente, mas aqui com 3 anos nós estamos vivendo um arquétipo. Já ouviu falar de arquétipo? Arquétipo é também, assim como a maturação do corpo, arquétipo também é uma coisa que está em nós e que nós vamos exercendo, são os fenômenos psíquicos. Então, qual é o arquétipo que existe na nossa vida, nasce com a gente, tá? Existe na nossa vida, o que nós estamos vivendo na infância? É o arquétipo da criança divina. Vou até escrever aqui, criança divina. Isso, não dá dando para ler, mas eu coloquei aqui, criança divina. E o que é a criança divina? É a espontaneidade, é ser livre, lúdico, é pegar um palitinho e se divertir com isso, eles já se transformam em alguma coisa na nossa mente. Essa é a criança divina. Toda a criatividade está ali. Se você não tem criatividade, é ali que a gente vai resgatar ela. Se você não tem espontaneidade, você é meio robótico, fica se preocupando com tudo, né? É ali na criança divina que tá a questão. E é essa criança que muitas vezes é negligenciada, maltratada, não identificada, não lida, que causa a ferida da criança, que causa sofrimento a vida inteira. Então, quando nós estamos vivendo a criança divina, também estamos vivendo o pai e a mãe, aquilo que nós estamos recebendo do mundo. Lembra que eu falei dos pés e dos braços? Então, nós estamos vivendo o pai e a mãe. E essa criança possivelmente vai ser ferida em alguma coisa. Ah, alguém vive a vida sem ter a criança ferida? Eu posso ser um pai perfeito e não fazer isso com meu filho? Não! Não, gente, não! Faz parte que essa criança acabe sendo ferida. Faz parte. A gente sabe que isso vai acontecer. Não tem como ser pai e mãe perfeito. Por quê? Essa criança vai ser ferida porque ela vai precisar sair do apenas criança para ir para as próximas fases. Se não tiver nada ali para ir para a próxima fase, continua criança para sempre. Se não tiver uma necessidade interna de desenvolvimento e uma necessidade externa de desenvolvimento, seria criança para sempre. Tá vendo? Então, algumas frustrações, algumas necessidades vão acontecer para sair de uma fase e ir para outra. Assim como a bebê cresce tanto dentro da barriga da mãe que ela precisa sair. Não é? Fazer o parto. E o parto é uma coisa maravilhosa? Não, já é o primeiro tranco da vida. Então, também acontece isso na mudança de fase. Tá certo? É estranho olhar assim, mas não seria ótimo se alguém já tivesse te contado isso? Que você vai crescer tanto naquele movimento que vai chegar uma hora que você tem que você vai ir para a próxima fase e essa transição não vai ser legal, assim flores, né? Ela é necessária e cada transição que você viver, que você se sustentar, você vai ficar mais fortalecido para a próxima fase, porque a vida é como uma escadinha de degraus, assim, né? Tô subindo de um andar para o outro e você tá indo para uma fase e você tá indo bem. Uau!
Aí vai chegar ali e vai ficar travado. Por quê? Porque você precisa subir a fase, ou seja, ter um salto para ir para a próxima fase. Vai ficar estagnado aqui um tempo, porque precisa de um salto para vir para a próxima fase. A vida não é assim, ó. Subiu, 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 subiu. Não. Ela vai bem, vai tranquilão, depois vai ficar estagnada para você ficar ali pensando como é que eu vou dar um salto na minha vida. E salta, e vai. E salta, e vai. É um degrauzinho assim, e é esse degrauzinho que nós estamos vendo aqui, ó. Esse início eu falo muito, porque ninguém sabe, mas isso aqui é muito, muito, muito importante. Então eu vou ficar mais tempo aqui do que nas outras fases, porque daí você vai pegar a linha e você vai entender. Então até os 3 anos você pintou quem seria criança. Se você quiser desenhar você como criança, cabelinho, como você quiser. Ou apenas uma cor, que a cor vai simbolizar a emoção que você tá ali. Ah, eu quero pintar de arco-íris, porque eu acho que eu era arco-íris. Pode pintar. Então, o símbolo, né, arco-íris, ou um bichinho, ou um ursinho. Ah, eu era muito fofinha, tipo um ursinho. Você pode pintar também. Fica à vontade. Depois dos 3 anos, vem aqui 6. 6 anos é um marco, um outro marco, gente, fundamental. Um marco emocional, um marco cognitivo, um marco do nosso corpo. Porque é ali que definitivamente, até na psicologia, a psicanálise, né? Ele já tinha identificado que, e a psicologia da parte da aprendizagem também já tinha identificado por isso que é a partir dos 6 anos que a gente se considera que nós estamos aptos à alfabetização, porque tem um salto do desenvolvimento da nossa inteligência e também tem o salto do desenvolvimento das nossas emoções, também tem o salto do nosso corpo. Nosso corpo fica diferente com 6 anos. Uma criancinha com 5 anos, ela parece uma coisinha redondinha ainda. E parece que com 6 começa o perna longa, dá uma espichada. O corpo muda, a inteligência muda, a capacidade de aprendizagem muda e as emoções também. E o que acontece com 6 anos? Com 6 anos é a internalização de uma coisa que talvez você sofra até hoje. É a internalização de eu sou bom ou eu não sou bom. Eu tenho facilidade ou eu tenho dificuldade. É a internalização. Então, às vezes você tá aí, morre de insegurança. Foi lá com 6 anos que isso aconteceu. Porque é um marco, fica marcado na nossa história. Ou você é uma pessoa segura, você entende as necessidades do mundo. Foi lá, com 6 anos que começou a acontecer isso, porque é quando até a criança fala assim, quando eu comecei a me entender como criança, quando eu comecei a fazer amigos, quando eu fui para a escola, tá vendo? O marco da cultura, a cultura também acompanha isso. É com 6 anos que vai para o primeiro ano, 5, 6 anos vai para o primeiro ano, porque é um marco. Até então, era o jardim da infância, era o mundo da fantasia. Agora, com 5, 6 anos, é que você está começando a ser apto a aprender uma nova fase, uma nova socialização, uma socialização que tem mais regras. Tem que estar sentado, tem professor, tem mais regras. Nossa mente está mais adaptada a isso, também porque com 6 anos tem esse marco. Vai ser difícil? Vai. Vamos ter uma certa relutância? Claro! Né? Porque a gente estagnou aqui e precisa dar aquele salto. Para dar um salto dá mais trabalho do que andar, não é verdade? Ó, você está andando. Aí você tem que pular. Você tem que fazer um esforço. Esse esforço vem. Ele é necessário. Beleza, com 6 anos. É aqui também que você percebe que você faz coisas certas, que você faz coisas erradas, e é aqui que começa a surgir o sentimento de culpa. Não é necessário você viver em culpa, mas é aqui que você tem o contato de você se sentir culpado. Ah, eu fiz errado. Ah, eu não queria ter feito. Tá? Então, se você sente muita culpa, também aqui, ó, 6 anos, aqui,
Vamos liberar essa criança. Você é o adulto que ela precisa. O que você precisava o que você precisava receber nessa fase? Começa a fazer uma leitura aí. Eu era uma criança de 6 anos. Eu não tinha o controle de tudo. Eu ainda estava sendo dominada pela essência do pai, da mãe e do mundo externo, porque eu ainda sou uma criança. Então, hoje, que adulto você precisava? Começa a pensar, escreve aí se você achar necessário. Que adulto eu precisava? Eu precisava de um adulto que tivesse conversado comigo sobre o quê? Muita gente nem se lembra dos 6 anos. Né? Não tá aí marcado na sua lembrança, ou nem na minha, que era exatamente 6 anos. Mas tenta lembrar no primeiro ano da escola. O que você sentia, o que você precisava. É essa mudança. Como era um pai, como seria um pai, o que o pai precisava te dar naquele momento? Ele já te deu muito, mas o que ele precisava um pouquinho mais para te dar, para te trazer a segurança que você precisa hoje? Começa a ser esse pai, começa a dar isso agora para essa criança que foi você. O que precisava? Primeiro você precisa reconhecer o que você recebeu. E depois você precisa dar aquilo que você precisava e tirar os excessos. Tira os excessos. Aceita que aquele lá era seu pai, que aquela lá era sua mãe. Tira os excessos, né? E vê só o que você precisava. Começa com isso. E, beleza, estamos indo, ó. Aqui no início é muito delicadinho, são muitos detalhes. Depois vem os 9 anos. 9 anos, olha lá. Pensa o que é a criança dos 9 anos, né? Quem era você com 9 anos? Você estava lá, provavelmente já tinha alguns amigos, né? Já tá ali falando, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Cada vez mais isso vai acontecendo. Esqueci de falar aqui da parte sombria, né? Ainda nós estamos vivendo a criança divina. Volta aqui. Estamos vivendo a criança divina. Então, você pode colorir essa criança divina aqui, né? Se ela foi maltratada, danificada, escolhe uma cor. Você já está identificando as feridas. Se você quiser, pode até fazer uma marca e falar, aqui, ó, meu coraçãozinho foi magoado porque aconteceu isso. Se você se lembrar de fatos traumáticos, fatos emblemáticos, fervorosos na sua vida, você faz a marca aqui. Foi aqui que eu estou percebendo agora, Paula, que nossa, minha autoestima, nossa, foi ali mesmo, foi naquela situação, naquela vivência, naquela fala, naquele acidente. Então, você também já pode identificar coisas aqui na sua vida, pode fazer as marquinhas. Então, a parte dolorosa fica aqui embaixo, para você ir reconhecendo. 9 anos, você ainda está vivendo a criança divina, está vivendo o complexo paterno, o complexo materno, né? Que eu tô falando pai e mãe, chama-se complexo paterno e complexo materno, tá? Você tá vivendo tudo isso. E é com 9 anos que começa uma nova transformação. É ali que você começa a fazer uma coisa muito sutil. Você começa a se sentir, você começa a observar e às vezes até consegue perceber quem são seus pais. Se eles mentem, se eles não mentem. E daí você até fala para eles, porque eu faço isso, mas você também faz isso, né? Então, às vezes a criança com 9 anos já tem esse comportamento mais enfrentativo, porque o adulto reclama dele, mas o adulto também faz aquilo. E pode ser que você tenha sido uma criança enfrentativa ou uma criança caladinha, porque não sabia que podia falar ou ainda não tinha nem percebido. Isso é do desenvolvimento. Às vezes a criança não consegue nem sacar isso ainda, mas seria um desenvolvimento favorável se ela já estivesse sacando isso, tá? Com 9 anos. Que com 9 anos nós percebemos assim, se a gente dá conta ou não, então a confiança está muito ligada aos 9 anos, né? Se você vai dar conta da próxima fase, porque a próxima fase é o quê, gente? A pré-adolescência. Então, na pré-adolescência, que é com 12 anos, do 9 aos 12 anos, tem um outro arquétipo que vai estar vigoroso, que ele se chama ânima e ânimos. Eu coloquei aqui, ó, no 9 anos você coloca ânima e ânimos.
E com 12 anos você coloca o herói, arquétipo do herói, tá? Até os 12, mais ou menos 12 anos, o herói são os pais. O herói é o da Marvel, o herói é do desenho animado. E eu brinco de herói. Eu brinco de herói. De salvar, de guerra, disso. Eu brinco com ele. Então é como se eu já estivesse conversando com ele, porque ele já existe, mas eu ainda não me sinto herói de mim mesmo. Muitas crianças ainda não vão fazer a sua... Não é ali que começa a sua jornada heróica de solução da sua vida. Não, por enquanto ainda somos guiados por pai e mãe, né? Porque eles que determinam isso para nós. Mas a gente já brinca com esses elementos. E é a partir dos 12 anos, que o herói tá ali, que realmente o caldo engrossa. O caldo começa a engrossar. Tenta lembrar dos seus 12 anos. Eu, com 12 anos, eu queria trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, porque eu já não queria mais saber dos meus pais enchendo meu saco. Você com 12 anos era como? Não é toda criança que é assim, não é todo adolescente que fica assim, mas esse já era o meu herói falando comigo, que eu precisava de uma autenticidade. É a partir dos 12 anos que existe uma necessidade interna da busca de ser autêntico, de eu ser eu mesma. Mas quem sou eu? Então essas são as perguntas que começam a rodar a partir dos 12 anos. Quem sou eu? Quem sou eu? Ó, teve uma construção aqui. E esse eu vou começar a discutir com tudo que foi construído aqui. Não é a partir do nada. Né? Ó, por isso que tem um fiozinho aqui, essas mãozinhas que vão se dando. E tem toda a parte sombria que nós vamos conhecendo, porque já está conosco. Nós vamos conhecendo ela. Está dentro de nós. Já está dentro de nós. Nós vamos conhecendo. Partimos do inconsciente, tudo escuro. E vamos reconhecendo as feridas, vamos reconhecendo tudo aquilo. Todas as potencialidades também estão aqui embaixo. Coisas que nós precisamos reconhecer. Né? Se você é inseguro, a sua segurança está lá no inconsciente. Se você tem uma baixa estima, a sua autoestima está lá no inconsciente. Se você tem manias, a saúde está lá inconsciente. Todo o seu oposto está em você, só que está na forma inconsciente, está aqui embaixo. E precisa vir para a luz, para a consciência, que esse é o processo terapêutico. Esse é o processo do herói. O herói, ele vai lá no inconsciente, descobre, briga com você mesmo, busca encontrar uma força e volta. Né? Então, isso vai acontecendo do herói ter que ir lá para o inferno das emoções e voltar com a solução infinitas vezes. Por isso que aqui vai continuar. Ó. Continua. E o que acontece quando você não teve essa leitura da vida, ninguém te explicou isso, quando o paciente já está pensando em suicídio, ou quando está depressivo, ou quando sofre dos transtornos que a gente chama de transtornos da saúde mental? O que está acontecendo? É que esse herói foi e ficou lá no inconsciente. Ele não voltou. Ele está preso. Ele foi comido pelo inconsciente. Ele foi comido pela sombra. Né? Foi comido pelo problema. E daí, quando você é comido pelo problema, você vive uma vida repetida no sofrimento. Então, muda a situação, mas o sofrimento continua o mesmo. Muda a situação, mas você continua sofrendo do mesmo. E chega uma hora que vai ficando cada vez mais sombrio. Cada vez mais deprimido. Então, quando a pessoa pensa em suicídio, quando a pessoa pensa em não aguento mais, quando a pessoa desenvolve um transtorno, não é que ela não tentou, né? Ela já tentou muitas vezes e não teve um sábio, um mestre, um elemento que ajudou ela a entender o sentido da construção da vida, que não dá para escapar, essa parte não dá para escapar, né? Esse sentido que eu passei para vocês, a gente não escapa. Se tentar escapar, fica lá no inconsciente, fica preso aqui embaixo, não volta para a luz. Então, por isso que tem gente que
é adulto, mas tem comportamento de 15 anos em alguma área da vida, às vezes não é em tudo. Ah, no trabalho ele se comporta com 15 anos. Não, mas às vezes no relacionamento com um amigo ele se comporta ainda. Com um relacionamento amoroso ele se comporta como se fosse um adolescente que não sabe se relacionar. Então, é aqui, esse tal desse herói, ele é a possibilidade de solução dos transtornos mentais. É resgatando essa criança. Ó, tudo tem história, né? A criança foi sendo ferida e precisa de um herói que salve ela. O herói é só o mundo externo? Não, o herói é o interno. Então, esse herói é você. Ah, mas eu não me sinto herói. Eu não sinto que eu decido a minha vida. Isso. Então, todos esses sentimentos que eu sinto que eu não estou fazendo isso, é porque realmente você está diagnosticando que o seu herói está aqui nas sombras. Está aqui, não está conseguindo solucionar a sua criança ferida. Não está sendo o adulto que você poderia ser para você mesmo. Você ainda se sente refém do mundo, das situações, do seu pai, da sua mãe, daquilo que você viveu. Então é esse herói que precisa ser enaltecido hoje para que você faça o resgate da sua criança interior. Sozinho dá para fazer isso? Não. Né? Por isso que existem tantos profissionais, existe eu, existe possivelmente você mesmo que está me assistindo, e para ajudar as pessoas que são, que a gente chama de leigas, no sentido de não sabem a teoria, mas no final das contas todos nós somos leigos, todos nós. Eu sou leiga, eu preciso de alguém, né? E tem alguém, eu faço terapia, faço supervisão, porque assim eu consigo estar ativando todos esses elementos dentro de mim. E assim também eu consigo curar gradativamente as feridas da criança, porque não tem uma ferida, então são muitas feridas, né? São muitas pequenas, grandes, depende da história de cada um. E é esse herói que existe dentro de todo mundo, a criatividade que existe dentro de todo mundo, que vai ajudar a solucionar. É esse elemento heróico. E se você for pensando de 3 em 3 anos, vamos seguindo a linha, ó, 15 anos, o que acontece com 15 anos? 15 anos é o que a gente chama de meio do período da adolescência. Geralmente, os pais conseguem levar a criança pro consultório de uma psicóloga, de uma arte-terapeuta, né, de um profissional, até os 15 anos. Depois dos 15 anos, dos 15 aos 18, se torna tortura. Ele não quer ir, é uma tortura. Então, eu gosto de brincar assim, existe uma nuvenzinha. A nuvenzinha começa lá, ó, lá na infância. A nuvenzinha saudável, ela se enche e ela chove. Ela se enche, ela chove. Ela se enche, ela chove. Ela se enche, ela chove. Então, o processo de encher e desaguar seria um processo saudável, o mais saudável. O processo de encher, vai fazer o quê? Vai desaguar depois dos 15 anos, ou já nos 15 anos, ou já vem desaguando desde os 12, porque a nuvem já está negra, a gente não consegue mais conter toda aquela energia, e é quando o adolescente pira, os pais piram, todo mundo pira. Todo mundo pira. Por quê? Porque é como se tivesse trovejando dentro da casa da família, trovejando dentro da pessoa, troveja dentro dos pais, troveja dentro das pessoas que estão ali, tá causando transtorno. E não é aqui, a partir dos 15 anos, que geralmente os transtornos que agravam, né, que afetivamente, nossa, todo mundo sofre, acontece, transtorno do humor, que seria bipolaridade, a depressão, ali a esquizofrenia, já acontece próximo aos 18 anos. Olha, tá vendo? 15 mais 3 dá 18, olha que incrível, né? Porque é mais uma fase que o transtorno vai acontecer. Então, os transtornos muito marcantes e agravados, a gente percebe que é nessa faixa etária que chove e troveja, é um tsunami, né? Porque tudo aquilo que ficou aqui no inconsciente vai invadir esse tsunami, né? Dos problemas. Então, é quando tudo
fica sombra e nós vivemos um grande transtorno. Como fazer isso, né? Então, por isso que a saúde mental, entender o sentido da vida, ajuda. Quem está perdido lá no tsunami, entender o sentido da vida do que passou, também ajuda. Começa a ser uma luzinha de que existe uma solução, de que existe um sentido para esse sofrimento, de que tem possibilidade, né? Não é frescura e tem solução. Tá? E depois, com 18 anos tem esse outro marco. O que acontece mais ou menos com 18 anos? Você tem que geralmente decidir se você vai trabalhar, se você vai fazer faculdade, se você vai casar, comprar uma bicicleta. Você tem que decidir alguma coisa. E como é que você decide alguma coisa se você não sabe quem você é? Às vezes você decide pelo pai e pela mãe, mas isso não se sustenta ao longo dos 50 anos de vida. Né? Daí você quer se decidir por você. E para se decidir por você tem que saber quem é você, né? Olha só. Tem que saber quem é você. E depois dos 18 tem 18, 19, 20, 21, tem mais um marco. 24, e assim vai, né? Porque a gente imagina assim, quando tem essa pretensão, né? Quando eu tiver meus 20 anos, a minha vida já vai estar resolvida. Gente, a vida está começando com 20 anos, né? Começando a ser você. Até então, você imaginava quem você queria ser. A partir dos 20, você vai estar exercitando todo dia quem vai ser você. E todo dia que você acorda, você tem a possibilidade de decidir. Às vezes você não está pensando que você está decidindo, mas você está decidindo. Está decidindo se continuar casado, está decidindo estudar, está decidindo continuar aquilo, ou está decidindo que está na hora de mudar algo, de refletir. Sozinho, você vai encontrar a solução? Volto a repetir, sozinho, não. Todo herói precisa de um mestre por um tempo, até você encontrar um mestre que existe dentro de você. Porque enquanto eu estou conversando com você, eu estou aqui buscando conversar com o seu mestre para que ele brilhe, para que você encontre as suas soluções. E precisa do relacionamento. Nós somos seres humanos, nós somos relacionais. Precisamos de relacionamentos. Então, é nesse relacionamento que você vai também encontrar o seu mestre, tá? E algumas pessoas, eu sempre brinco, mas não é brincadeira, é real. Existe sim a famosa crise dos 30 anos. Eu tô quase chegando nos 30 e a vida não é aquilo que eu imaginava. Existe a crise dos 30 anos, existe a crise dos 33, existe a crise dos 36, existe a crise dos 39, porque tá quase chegando nos 40. Ai, meu Deus, e agora? Né? Cada um por sua necessidade. E de 3 em 3 anos existe uma crise, uma necessidade de uma evolução? Sim. Qual é a crise que você está vivendo? Que faixa etária você está? Né? Pode ser que você não sinta muitas crises porque você está passando por cima delas. E você não está aí percebendo, não está pensando. Mas uma hora a chuva cai. E é nessa hora que nós vamos estar aqui sempre, nesse cuidado com todos, né? Você profissional, eu profissional, e temos esse cuidado com a demanda das pessoas, porque uma hora a chuva vai cair, vai trovejar, né? Quanto mais passou por cima, mais vai trovejar na sua vida. Gostou dessa analogia? Então eu vou pedir para você dar sequência nisso, né? Faça todas as suas fases, veja em qual fase você está, qual fase possivelmente você ficou estagnada. Passe bastante tempo aqui nessas primeiras, são aquelas memórias mais difíceis de se lembrar mesmo para todo mundo, e depois continue aí pensando na sua adolescência. Não passe rápido pela adolescência. A adolescência é muito importante, é quando a gente consegue formar ou ter contato com a nossa personalidade, com a nossa identidade do quem eu sou, para que eu sirvo. É esse momento árduo da adolescência. Se você não fez na adolescência, pode ser isso o grande problema, né? Quem sou eu? E ao longo da vida você vai reformulando e reexercitando isso. Então pense nisso,
pense no sentido da sua vida, usando sim esse processo criativo. Se você quiser me marcar, né, para eu dar uma olhada no que você está fazendo, né, nas dúvidas que surgiram, o meu Instagram é @paulacardoso_arteterapia. @paulacardoso_arteterapia. E eu vou ficar muito feliz de saber que você assistiu essa palestra sobre saúde mental, sobre arte terapia, sobre o sentido da vida, para começarmos um reconectar do sentido da vida. E você fazendo, essa também é mais uma premissa de todo terapeuta, que é bom terapeuta. Primeiro você faz com você, faça com você. Depois você começa a pensar como você vai fazer com o outro. E eu estou à disposição, porque eu sou uma profissional que faço comigo, faço com meus pacientes e também ensino profissionais a fazer isso com os seus pacientes, né? Então eu faço todas essas fases. Entenda que todas essas fases são necessárias, essas 3 fases. Comigo, com o paciente, e eu ensino profissionais a fazer isso, o outro a também fazer isso. Então fica aqui essa orientação, essa palestra sobre o sentido da vida, utilizando técnicas que favorecem o nosso processo, que facilitam a nossa leitura, a nossa integração, a nossa emoção, ser colocada no material e você também podendo se ligar ao sentido da sua vida. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, até a próxima!